Depois de um culto especial, do dia do amigo, do culto do amigo, nós voltamos com a nossa série E Agora é José. E o tema de hoje é Esperando Deus agir. Nós estamos nessa segunda fase da vida de José, dos seus 17 aos seus 30 anos de idade. E o símbolo desta parte que vai se encerrar hoje são as correntes. O trecho que nós vamos ver é Gênesis 41, do 1 ao 45. Abra e deixe aberto em Gênesis 41. Nós vamos ler os versículos conforme nós vamos analisá-los, para a gente ter fresquinho na nossa memória. Gênesis capítulo 41, do 1 até o 45. Como nós vimos 15 dias atrás, José estava preso por um crime que ele não praticou, ficou preso e se tornou importante na prisão, vindo a ter uma responsabilidade, e lá ele interpreta sonhos de pessoas importantes que eram chegadas ao faraó. E esses sonhos acontecem. E José faz uma pergunta, ou faz uma lembrança: olha, quando você voltar a estar junto do faraó, lembre-se de mim. Mas no versículo 23 do capítulo 40, ele deixa bem claro que o chefe dos copeiros não se lembrou. Ao contrário, esqueceu-se de José. Imagine a sensação de ser esquecido, de ter feito algo realmente bom, um bem para alguém que precisava daquilo, e você ser total e completamente esquecido. É esse sentimento que nós vamos trabalhar hoje. Versículo 1 diz o seguinte, como nós lemos no início do culto: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Queridos, José foi esquecido por 2 anos. Talvez eu e você, na nossa sociedade, no ritmo da nossa sociedade, quando nós somos esquecidos por uma semana, às vezes menos, 3 dias, nós já falamos mal, nós já nos queixamos, e nós estamos diante de um servo de Deus que foi esquecido durante 2 anos. 2 anos se passaram e José continuava tendo a sua rotina, o seu trabalho ali dentro da prisão. José continuava esperando que algo acontecesse, mas o que José não podia esperar era que quando começou a se desenrolar, a se desenvolver, foi tudo muito rápido, porque Deus havia preparado aquele momento, havia chegado a hora de Deus colocar em ação todos aqueles planos de muitos anos para José. Se uma vez te perguntarem, se um amigo seu, você mesmo, precisar de ajuda para entender a soberania de Deus, lembre desse capítulo. Talvez um dos capítulos mais importantes para entendermos como Deus controla toda e qualquer situação. Capítulo 41 de Gênesis. Memorizem isso aí. E hoje nós vamos ver 4 ações de Deus, porque José estava esperando Deus agir, e agora Deus age, e Ele age rápido. E hoje então nós vamos ver essas 4 ações de Deus, começando pelos versículos de 1 a 8, onde Deus dá 2 sonhos ao faraó. Vamos à palavra de Deus, vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número
8, diz assim a palavra de Deus: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do rio. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos. Mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Até aqui essa primeira parte. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez? Pai querido, após a leitura dessa primeira parte da Tua Palavra, Senhor Deus, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, falando a cada um dos cristãos, Senhor Deus, trazendo a correta interpretação e a perfeita aplicação desse texto em nossas vidas. A partir de hoje, Senhor, é o que nós pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. 2 sonhos. Deus fez que Faraó tivesse 2 sonhos na mesma noite. E ele ficou perplexo. Ele se levantou lembrando completamente dos detalhes. Ele pega e reúne e chama os seus magos, os seus adivinhos, as pessoas que serviam ali ao faraó, e eles não conseguem interpretar. Interessante que tem várias expressões aí que falam que começaram, que foram, e tem até a questão de falar que era um sonho. Esse sonho foi muito vívido, uma rapidez imensa. Sai 7 vacas, outras 7 comem as outras, 7 espigas secas devoram as outras. Uma sequência muito rápida. Interessante que na palavra de Deus nós temos reis que esquecem do que sonharam, igual o rei Nabucodonosor. E aqui nós estamos diante de um fato de um rei que se lembrou completamente, não se esqueceu e conta aos sábios para saber a interpretação. Queridos, esses sábios eram homens talentosos, eram homens habilidosos. Eles provavelmente não era a primeira vez que eles iriam interpretar sonhos. Mas algo que me chama a atenção é que Deus impediu que eles chegassem a uma conclusão nesse caso. Ninguém foi capaz de interpretá-los, diz no final do versículo 8. Deus impede deles terem sucesso, deles interpretarem de fato, o que nos leva à segunda ação de Deus nesse texto. Deus fez o copeiro José. Ele interpreta sonhos. É por isso que eu estou aqui. Deus faz o copeiro que servia diante do faraó lembrar de José. Enfim, após 2 anos, chegou a hora de José sair da prisão. Deus estimula a memória ali do copeiro e ele lembra o que tinha acontecido naquela mesma prisão. Ele conta ao faraó exatamente tudo aquilo. Ele relata a aptidão de José. E queridos, era tudo o que o faraó queria saber. Os magos, as pessoas mais doutas, mais
Faraó, não é agora José. Ah, Faraó, eu lembrei de um menino lá na prisão que interpretou o sonho e aconteceu. Interessante que no versículo 12, e eu esqueci de ler, vamos ler então do 9 ao 13, para a gente aprender a história por completo. Vamos lá. Então, o chefe dos copeiros disse ao Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o Faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos disseram. Eu fui restaurado na minha posição, e o outro foi enforcado, empalado, como diz a versão em hebraico. Então ele lembra, e não tem problema algum esse menino que interpreta sonhos ser hebreu, porque o povo semita, os hebreus, eles iam constantemente ao Egito. Abraão foi, até mentiram lá, na verdade. Então eles conheciam e até mesmo eram promovidos a cargos públicos, cargos importantes naquela região. E aí, depois de uma lembrança do copeiro, quem se lembrou daquele momento foi o próprio Faraó. É verdade, eu estou lembrando daqueles acontecimentos bem dramáticos, envolvendo tanto o padeiro quanto o copeiro. Muito bem, a terceira ação de Deus nesse momento agora é que Deus guia o Faraó para que ele mande chamar José. Então, vamos lá do versículo 14 até o versículo 36. O Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao Faraó. O Faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao Faraó uma resposta favorável. Então o Faraó contou o sonho a José: sonhei que estava em pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comida, não parecia que o tivessem feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam no mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicar. O Faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao Faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome
É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizar. Procure agora o faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. O detalhe inicial ali, bem interessante, é uma questão que hoje em dia está meio na moda, não é verdade? Voltou a questão da barba, né? E eu sei que muitos aí debaixo da máscara, vocês têm barba, como eu tenho barba também, mas os egípcios, para falar com o faraó, gente, tinha que estar com a barba muito bem feita. Eles não usavam barba. E pelo jeito, ali na prisão, José meio que esqueceu disso, ou não tinha material, ou não podia ter esse material. E quando ele foi chamado à presença do faraó, a primeira coisa que ele lembrou: eu tenho que fazer a minha barba, eu tenho que trocar minha roupa, eu tenho que me preparar para estar diante desta autoridade. O que me chama a atenção é que pela 3ª vez em 13 anos, José perde as suas vestes. Mais uma vez, tem que mudar de roupa. Algumas foram rasgadas, outras foram tiradas dele. Agora ele tem que mudar de roupa muito rápido. Mas agora ele iria ganhar as roupas de um governante, de vice-governador de todo o Egito. O que chama atenção também é a atitude humilde de José, esse desejo verdadeiro de honrar a Deus aonde ele estava. Versículo 16, diante do faraó, onde faraó elogia ele e José responde: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Que humildade, que desejo de honrar a Deus aonde ele estiver. Não importa se ele está falando com o homem mais poderoso da terra naquele momento, ele tinha que honrar a Deus, tinha que falar que Deus daria a interpretação, que não era uma habilidade dele mesmo. Após Faraó descrever os seus 2 sonhos, que na verdade são um só, José dá a interpretação. E a interpretação é algo muito sério, é algo que chama atenção até dos nossos dias, até do nosso tempo que passamos aí de pandemia. Por exemplo, um elemento que cresceu assustadoramente o preço e nós já ficamos totalmente perdidos foi a crescente do arroz, não é verdade, gente? Um elemento que a gente come. Mas nós sabemos que a inflação tem subido nesses últimos meses. Mas imagina, quando Deus mostra ao governante do Egito quais eram os planos dele, não para o ano que vem, mas para os próximos 14 anos, gente. Deus se revela ao faraó, mostrando seus planos para 14
14 anos. E Faraó tem essa consciência. E agora, além da consciência, Faraó ele tem uma grande responsabilidade. Agora que eu sei qual vai ser a vontade de Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu sei claramente o que Deus quer de mim. Deus quer que eu aproveite esses 7 anos de fartura para passar, ou na verdade, sobreviver esses 7 anos que não vão ter nada. E agora? Como que eu vou liderar todo esse povo? Quando Deus mostrou claramente a sua vontade para os próximos 14 anos. Sabendo disso, José ele vai muito além da interpretação. E ele começa humildemente a dar sugestões ao homem mais poderoso da terra naquele momento. Ele começa a sugerir. Dá para imaginar quanta fé e quanta coragem José teve que ter para fazer sugestões. Mas a soberania de Deus nesse capítulo é impressionante. Deus mais uma vez está usando José. E Faraó ouve com atenção e aceita as sugestões de José. E ali, em primeiro lugar, Faraó deveria nomear uma pessoa, um homem inteligente, criterioso, sábio, para administrar a terra e toda a colheita. Depois disso, em segundo lugar, deveria escolher pessoas embaixo desse homem para ajudá-lo. Nós chamaríamos de gerências normalmente, né? Para ajudá-lo. A gente não consegue fazer isso. Dividir a terra por regiões. Você vai cuidar de lá e você vai me trazer o relatório. Você vai cuidar de lá e vai me trazer o relatório. E essa pessoa central seria José. E em terceiro lugar, o plano que José propôs ao faraó é que toda essa comida deveria ser armazenada. 20% de toda a colheita durante esses 7 anos de fartura iria diretamente para esse armazenamento. E nós não sabemos quantos, porque falam que os armazéns estavam espalhados nas cidades, perto do povo, aonde o povo ia precisar do alimento nos 7 anos que ia faltar. Não num lugar só, mas gente, deveriam ser diversos lugares. Coletar, guardar bem, ver se não tem fungo, não tem bicho, não deixar que ele apodreça, ver se está tudo certinho, porque Deus havia falado que teriam 7 anos que não ia ter nada. Tudo isso, quando Deus guia Faraó e manda chamar José. A quarta e última ação de Deus é quando ele toca no coração de Faraó e ele escolhe José para ser esse homem. Provérbios 21, versículo 1 diz o seguinte: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O coração do rei, o coração daquele que é o maioral de uma determinada região, está nas mãos do nosso Deus. O nosso Deus leva, dirige aonde Ele quer. A atitude de José, essa capacidade de interpretar sonhos, a sabedoria
resultou numa solução para o problema. Uma solução para os 7 anos de fome que viriam. E todas essas coisas impressionaram o faraó. E quando o faraó deve ter olhado, os meus sábios não me deram interpretação. As pessoas mais bem instruídas do Egito não me deram interpretação. Vem um hebreu que estava na prisão, me dá a interpretação e ainda me apresenta um plano completo. Quem que eu vou escolher? Claro que vai ser você. E aí, o faraó escolhe José para pôr em ação aqui no plano. Se a gente fosse pensar 13 anos atrás, José perto dos 17 anos do início ali, com aquela túnica bonita, agora já perto dos 30 anos de idade, com uma roupa de prisão talvez, ou uma roupa mudada, vem o faraó, o dono do Egito, e traz algumas coisas. Vamos ler? Volta essa última pedaço para nós lermos, do 37 até o 45. O plano pareceu bom ao faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel selo e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abram caminho. Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Disse ainda o faraó a José: eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão, nem o pé em todo o Egito. O faraó deu a José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Até aqui hoje é o que nós vamos ver. Algumas coisas que tem um simbolismo dessa posição que José estava assumindo. Fala sobre esse anel de selar, esse anel selo. Toda a comunicação real, tudo aquilo que ia em nome do faraó para todo o Egito era carimbado, era impresso, derretia um pouco de cera ou algo do tipo e colocava aquele anel único, aquele anel que dizia que aquela correspondência vinha direto do faraó. Agora, quem tinha esse anel não era nem mais o faraó,
ele mesmo tira e o dá a José. Ou seja, o que José escrever e colocar aquele selo, vira lei em todo o Egito. Além disso, dá uma corrente de ouro. Muitas outras versões falam sobre um colar de ouro. Tanto o anel quanto o colar de ouro, essa corrente, eram símbolos que José agora era o número 2 do Egito. Acima dele, somente o faraó. Ele se tornou o vice-governante do Egito. Interessante que nesse relato que nós lemos, fala, e disse Faraó, e fez isso, e mais uma vez, e o Faraó começa a se dirigir diretamente a José. No versículo 44, então, nós temos a grande declaração formal de quem era José. Abra um caminho, está passando o segundo do Egito. Tudo fica acertado. José recebe um novo nome, que o significado não fica muito claro. Algumas possibilidades: pode ser abundância de vida, pode ser Deus fala e vive, pode ser outro, o homem que tem conhecimento, e por fim, sustentador da vida. Não consegue chegar a um consenso. Mas se você der uma olhada aí no versículo 55, quando o faraó vai se referir a ele usa mais uma vez o nome de José. Então, apesar de ter dado um outro nome, o faraó continuou chamando ele de José. José recebe um carro, recebe homens que vão adiante. E interessante, José devia estar pensando o seguinte: esse povo agora me serve, mas o meu sonho era que a minha família iria me servir, que eles iriam se prostrar diante de mim. Será que está chegando a parte? Será que isso vai acontecer? Eu estou cansado, já esperei 2 anos e Deus está fazendo tanta coisa, mas aqueles sonhos quando eu tive lá com 17 anos ainda não se realizaram. Bom, depois do anel, depois da corrente de ouro, depois do novo nome, do carro, Faraó lhe dá uma esposa, uma das filhas de um sacerdote do Deus Sol, chamado Ra. Interessante que essa figura também não passa despercebido naquela comparação que nós fizemos algumas vezes sobre Jesus Cristo, onde o retrato do nosso Senhor Jesus, onde José também acaba se casando com uma noiva gentia, porque ele havia sido rejeitado pelos seus. Quando Jesus Cristo é rejeitado pelo seu povo, ele se debruça aos gentios. E nós todos aqui somos gentios, na verdade. Nenhum de nós que eu tenho conhecimento é de ascendência judia, judaica, não é verdade? E parece mais uma vez um retrato do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter essa esposa fortalecia a posição de José perante os líderes da terra. Ele de fato era um com eles. Mas cremos que, assim como Ruth, assim como outras pessoas, José foi apresentando a ela o Deus verdadeiro, o Deus a quem ele servia, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Israel. Para a gente levar esse texto para a nossa semana, algumas perguntas. Será que eu honro a Deus diante de todos? No seu trabalho, diante onde você tem pessoas que são acima de você normalmente,
Você fala a verdade para eles? Você é sempre honesto com eles? Você tem o grande desejo de falar, não, toda essa capacidade não vem de mim, isso vem de Deus, vem do Senhor. O versículo 16 diz, isso não depende de mim, mas Deus fará. Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Será que eu e você honramos de fato a Deus com todas as nossas atitudes perante qualquer tipo de pessoa? Próxima pergunta. Quando a vontade de Deus se revela a você, quando você conhece a vontade de Deus, se coloca em prática. E tem alguns versículos na Bíblia que falam, pois esta é a vontade de Deus, bem claro, bem escancarado. Ou será que fala, não, calma, isso não é para mim. Não. Talvez Deus tenha se enganado, Ele pode mudar. Gente, qual é a nossa atitude? Como está o nosso coração? Quando eu sei claramente qual é a vontade de Deus para um determinado assunto, e eu só depende de mim fazer, colocar na prática. Próximo. Será que a gente tem a mesma fé e a mesma coragem que José teve de sempre falar a vontade de Deus? Ou mesmo conhecendo qual é a vontade de Deus para determinada situação, eu fico torcendo, não pergunta para mim, não pergunta, não fala que eu sou crente, ou você fica se esquivando, ou se sente medo daquela situação, ou às vezes a gente é omisso, a situação passa diante de nós e a gente não quer se envolver com aquilo, ou até às vezes a gente é preguiçoso, porque vai dar trabalho. Eu vou ter que explicar, de novo. A pessoa pode não entender. Mas, gente, será que nós temos a mesma fé e a mesma coragem que José teve de falar a vontade de Deus? Imagina, o faraó fala assim, você está doido, menino? 7 anos de fartura, depois 7 anos que vai acabar tudo? De onde você tirou isso? Não, José fala exatamente aquilo que Deus tinha mostrado para ele. Por fim, será que eu peço a Deus por sabedoria para encontrar soluções para os meus problemas? Quando nós estamos diante de uma dificuldade, de fato, verdade, para onde a gente corre? Para onde a gente vai? A quem a gente recorre? Às vezes, livro de autoajuda. Às vezes, tem amigos mais chegados que irmão, igual nós vimos no domingo passado, mas eles não são cristãos, eles vão falar umas coisas nada a ver. Será que a gente corre de fato para Deus, para a palavra dele, para pessoas sábias, de acordo com a palavra de Deus? Ou a gente acha que a resposta vai estar dentro de nós, que um dia isso vai se resolver de uma maneira mágica, sem fazer nada? Onde nós buscamos soluções para os nossos problemas, para as nossas dificuldades? Em Deus. E hoje nós vimos então que José esperou Deus agir. Vale a pena sempre lembrar, 2 anos esperando, e Deus dá sonhos ao faraó, Deus faz o copeiro se lembrar, Deus guia o faraó e chama, escolhe. E José agora é o número 2 do Egito. José esperou Deus agir. Sabe o que acontece muitas vezes? Que a gente quer dar uma ajudinha para Deus. A gente quer fazer no nosso braço. A gente não quer esperar Deus agir. Mas quando nós esperamos Deus agir, as coisas acontecem da maneira certa, do jeito certo, no tempo certo.
Capítulo sobre soberania de Deus, sobre o controle de Deus em toda e qualquer situação. 41 de Gênesis. E agora José? Agora ele está com anel, agora ele está com a corrente de ouro, tem um carro, tem uma esposa. E agora José? O que vai acontecer? Daqui a 15 dias nós vamos ver na continuação da nossa série de mensagens. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, Senhor, que grande alegria! Como nós podemos aprender com José? Como os nossos corações ansiosos, nossos corações que não esperam Deus agir, como a gente pode aprender que quando o Senhor age é o momento correto. Senhor, dá coragem a cada um aqui para fazer o certo, para executar a vontade que o Senhor já mostrou a cada um deles, para serem servos e servas do Senhor aonde o Senhor já os colocou, para transformar corações e mostrar o nosso grande Deus a quem servimos. Senhor, nos ajuda, assim como me ajuda, Senhor Deus, a continuar aprendendo a cada dia como servir, Senhor, mais e melhor. Oramos assim, em nome precioso do nome de Jesus. Amém.